Opa, agora é meio-dia e 13, você está conectado ao Poder, eu sou o Sérgio Janelli, estou aqui com o Zião, até que enfim voltou, hein? Nos abandonou no último Conectado ao Poder, Zião? Eu não abandonei, não, eu tive que dar um pulinho ali em Palmas. Você estava internacionalmente viajando pelo país. Resolvi problemas lá. Que beleza. Manjão manda WhatsApp direto perguntando cadê Zião. O Rodrigo Mercúcio estava sentindo a sua falta, viu? Rodrigo Mercúcio sentiu muito a sua falta. Ele mandou até um vídeo pra mim, né? Tô te falando, isso é paixão, rapaz, pra mais de dia. Agora, olha só, pra você sintonizado aqui em 104,1, mais uma vez o Conectado ao Poder tá aqui com muita informação, comentários, claro, entrevistas sensacionais sobre o mundo da política do Distrito Federal, o cenário nacional, que continua mais ou menos, né? E da região do entorno também, viu? O programa de hoje tá prometendo. Agora, eu quero chamar a atenção para duas situações. Uma de um atleta que faleceu, queria até que o Zião entrasse com essa notícia aí. Mas antes, um fato que chamou muito a minha atenção essa semana foi de uma criança. Duas crianças, uma de 10 e uma de 11 anos, assaltaram, bateram um carro, trocaram tiro com a polícia e uma dessas crianças veio a óbito. A outra sequer pôde ser presa porque a nossa legislação não permite, né? Até mesmo para ir ali para a FEBEM, aquele tipo de instituição que cuida dos menores, a idade não permitia. E aí me chama muita atenção, sabe, Zião? Queria até chamar aqui todos os ouvintes nesse momento para uma reflexão. Porque aquele projeto de redução da maioridade penal, da idade penal, ficou no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, por mais de 2 décadas. Foram 23 anos. Finalmente, o ano passado, esse projeto foi aprovado, foi pro Senado. Nunca mais ninguém ouviu falar sobre isso. Ninguém, Zião. É um absurdo. Porque assim, aí de repente, você tá ouvindo e você também assistiu essa notícia ontem. Eu acho que todos os veículos de comunicação noticiaram isso. E aí você faz aquela reflexão e fala, mas isso está acontecendo? A região de São Paulo, Rio de Janeiro, é mais violenta. Mas recentemente, aqui em Brasília, nós acompanhamos aí uma criança de 15 anos que foi assassinada. Logo após a morte dessa criança, nós recebemos aí, principalmente no WhatsApp, nas redes sociais, um vídeo dessa criança com apenas 12 anos. Essa criança já estava ali dentro de uma viatura policial, já cometendo pequenos delitos. Então, gente, não é só no eixo Rio-São Paulo, não. Aqui em Brasília, infelizmente, isso também está acontecendo. E eu queria que todos fizessem uma reflexão, porque de repente nós deveríamos pressionar todos os nossos senadores, o senador Hélio José, o senador Regufe, o senador Cristóvão Buarque, para que eles pressionassem o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, para tocar esse projeto que é muito importante para a população. Se esse formato está errado, eu não vou entrar no mérito, mas alguma coisa tem que ser feita. Tem que ser feita. Não apenas na redução da maioridade penal, na punabilidade, na prisão dessas crianças, mas de uma forma mais ampla, que envolva educação, sociedade, família, cultura, esporte, tudo isso, porque não dá pra gente ligar a TV, você trabalhar o dia todo, sabe, Zinho? Chegar em casa, ligar a sua televisão. Pra quê? Pra ver que uma criança de 10 e outra de 11 anos trocaram tiro com a polícia e uma das crianças veio a óbito. Eu imagino, Zião, Rodrigo Mercúcio, nossos ouvintes, aquele policial que, ao se defender ali do tiroteio, aquela coisa toda, quando ele chega naquele veículo, ele se depara com uma criança de 10, de 11 anos. Ele fala, meu Deus, eu matei uma criança de 10, de 11 anos. Eu acho que ninguém fica feliz numa situação dessa. Então nós temos, sabe, Zé, nós temos que fazer esse desabafo e, claro, chamar a atenção. Nós estamos vivendo aí um momento de lava-jato, de muita corrupção, de muita prisão, um trabalho excelente que a justiça vem fazendo. Um momento aí de um processo de impedimento, de impeachment da nossa presidente Dilma Rousseff, mas nós não podemos aceitar que o nosso Congresso Nacional pare em torno única e exclusivamente do impeachment. Os outros projetos têm que andar, têm que acontecer, a sociedade necessita e clama por isso. Então, fica a sugestão para todos vocês. Entre em contato, só entrar no site do Senado, pega lá o contato dos gabinetes, entra em contato com os 3 senadores, vou repetir mais uma vez, Hélio José Regufe e Cristóvão Buarque. Nós precisamos mobilizar os nossos senadores para que façam algo para que aquela casa continue trabalhando. Esse é o meu desabafo e eu estendo para vocês, viu, Zinho? Para você, para o Rodrigo Mercúcio.
Bom, Fala, Major. não, sobre esse adolescente do estado de São Paulo, o que trocou tiro e dirigiram de 10 anos, né? Era o mais novo, né? E aí foram ver a família, a mãe é ex-presidiária, o pai também é ex-presidiário com várias passagens na polícia, e o menor com vários furtos já registrados e passagens já pela polícia. Eu, quando teve aqui a discussão da redução da menoridade, sempre fui contrário à redução da menoridade. Eu acho que são pontos isolados, porque eu acho que se o ECA trabalhasse de inconformidades, a gente debateu muito isso aqui na Rádio OK, com vários entrevistados, com vários especialistas, mas chega a dar medo porque você vê como é que tá o futuro do Brasil, né? Como é que tá como é que tá... Se as nossas crianças são o futuro, esse é o futuro, né, meu? Esse é o futuro, como bem colocou você aqui sobre o adolescente de 15 anos que foi morto em Ceilândia, e os vídeos que já circulavam nas redes sociais, ele com 11, 12 anos, já dentro da viatura, você nota que o perfil já é um perfil... não é o perfil que a sociedade almeja alcançar. Então eu acho que o poder público, o Ministério Público, a vara da criança e adolescente tem que dar uma solução para esse caso. Não basta pegar um menor, os policiais militares estão aí nos ouvindo, sabem disso. Às vezes o policial militar pega um menor, o menor sai mais rápido que o policial da delegacia, porque até o policial preencher a ocorrência, aquela coisa toda, o menor já saiu. Então a gente sabe que por não ter punitividade, por não estar causando a punição, que o ECA, se cumprisse o ECA na risca, já estava de bom tamanho. Então a gente tem que chamar o poder público aí, as atenções, para investimento nessas áreas. Eu acho que não é só cadeia que vai resolver, não. Eu acho que educação vai resolver, cultura vai resolver, lazer vai resolver, e atuar com prevenção. Não deixar que a coisa primeiro aconteça para depois querer ir lá mitigar o acontecido. Muito bem, Mercúcio, meio-dia 21, Zião. Diga lá. É isso aí, né? Não, eu acho o seguinte, né? cara, não tem esse negócio de ideia. A legislação do Brasil, ela é falha nesse ponto. Eu acho que assim, cometer homicídio não interessa a idade, é homicídio. Cometer o latrocínio não interessa a idade, é latrocínio. Entendeu? É bandido de 10 anos de idade. Também então, penso assim, assim, quando o cara fala assim, matei uma criança. Não, o policial matou um bandido de 10 anos de idade. Isso mesmo. Pode ser meio grosseiro falar assim, mas a verdade é essa. O cara Mas trocou. Mas se não é ele, é o policial. O cara tava trocando tiro com ele, velho. E se não for assim, infelizmente, essas crianças que de alguma forma acabam se perdendo e entrando no mundo do crime, nunca vão ter medo, ter respeito, né? Uai. O cara comprou latrocínio, tá com quantos anos? 10, 11, 12, não interessa. 20, 30, 40 é latrocínio. A pena é a mesma. Pronto. Ele. Boa. Então, vamos de pagodinho? Vamos. Pra animar o sabadão? Simbora. Ok, FM, a sua rádio do jeito que você gosta. Agora, meu dia 24, só na marraia, né, Mercúcio? Só na marraia. Mão cheia, no dedo. Vou nem pedir pra você explicar o que é isso, viu, Mercúcio? No intervalo aqui da música acontecem essas coisas. Agora, olha só, eu quero chamar aqui o nosso ouvinte para nos ajudar numa pauta aqui, tá? Participação muito simples, é o 993208474. E a questão é a seguinte, Rodrigo Mercúcio. Taguatinga, aconteceu uma grande mudança no trânsito da cidade, não foi? Isso mesmo. Que foi a inversão do trânsito lá. A Avenida Sandu agora tem um sentido único, a Comercial tem o sentido inverso. Enfim, para você aí que mora em Taguatinga, que passa ali, que transita em Taguatinga, nós queremos saber qual é a sua opinião sobre essa medida aí do governo de Brasília. 99320-8474. Inversão do trânsito nas avenidas Comercial, Norte e Sandu. 99320-8474. Queremos saber qual é a sua opinião. Já passou por lá, Mercúcio? Sandra, eu não passei ainda não, mas eu fiquei aqui torcendo pra você errar o número do WhatsApp. Ele já Jamais. Colocou o 9. Já colocou o 9 na Passei frente. a semana Bem toda colocado, treinando. 99320-8474 e tem um monte de colinha aqui também espalhada. Agora, olha só, morreu aí um grande atleta, né, Zinho? É o nosso querido Cassius Marcellus Clay Jr. É o Muhammad Ali. O cara 74 anos, hein? Isso. O cara que voava como uma borboleta e picava como um marimbondo. Pai, você tá poético. Mas era isso mesmo, Cassius Clay. O melhor de todos, O né? melhor O cara de nunca todos. sofreu um nocaute
durante a sua carreira? Nunca, nenhum. Nenhum. Teve 5 derrotas, né? Acho que foram 57 vitórias, 37 por nocaute. Uma pena. E teve 5 derrotas uma somente. Pena. Ele sofria de campeão mal de olímpico aos 18 anos de idade. Ele realmente... Você que tem acesso aí ao YouTube, né? Dá uma olhada lá. Procura lá Cassius Clay ou Muhammad Ali. O melhor fugilista do século. Espetacular o cara. Grande perda. 74 inspirador anos. de grandes lutadores. Até do nosso Anderson Silva. Né? Um homem que sapateava no ringue. Um atleta excepcional. Ele sofria de mal de Alzheimer. E é uma perda. Bacana, agora é meu dia 27. Vem com isso me mata de rir. Uma perda. Bacana, olha só. Uma notícia interessante aqui pra rapaziada. A Dilma pediu 12 milhões de reais de Odebrecht, viu? Olha aí. Olha onde chegamos, hein? A Isto É traz reportagem de capa com trechos da delação de Marcelo Odebrecht. Segundo a revista, Marcelo contou aos procuradores da Lava Jato que Dilma Rousseff lhe pediu pessoalmente, Zião, 12 milhões para a campanha de 2014 por fora. Claro, evidente, né? O pedido foi feito primeiro por Edinho Silva, tesoureiro da campanha, e o dinheiro seria repassado ao marqueteiro João Santana e também, pasmem, ao PMDB, partido do nosso atual presidente interino Michel Temer. A revista diz que Marcelo se recusou a fazer o repasse, mas diante da insistência ali de Edinho, acabou procurando Dilma. Dias depois, enquanto o pessoal empreiteiro e a presidente afastada mantiveram a conversa abaixo. Olha só a conversa. Presidente, resolvi procurar a senhora para saber o seguinte: é mesmo para efeito ao pagamento exigido pelo Edinho? Perguntou Marcelo Odebrecht, viu? E o que a Dilma respondeu foi: é para pagar. Essa é uma matéria que está aqui no site antagonista.com e é a matéria de destaque da revista Isto É. Que beleza, hein? Chegaram, né? Chegaram. Né? E tem uma outra aí também da Operação Acrônomos, né? E tem uma delação que parece que 10 milhões também foram para a campanha da Dilma. Então acho que está começando a surgir. Mas também, Sandro, o que foi notícia também essa semana, o Temer tem sido o maior cabo eleitoral da Dilma, né? Porque toda hora ele acerta uma. Ele acerta uma. Acertou mais uma. Acertou mais uma agora com a ministra das Mulheres lá. Secretaria das Mulheres lá. Na verdade, o governo Temer, ele tá virando uma espécie de um Big Brother Brasil da política, né? Justamente. Porque é um governo que não tem 30 dias ainda, já perdeu aí 2 ministros e tá correndo o risco de perder aí. E houve a delação do Sérgio Sampaio, onde ele fala que deu 70 milhões para os caciques do PMDB. Que foi Renan Calheiros, José Sarney, Vintinho e esqueci o outro. Romero Jucá. Agora olha só, a bomba... 20 para Romero, 20 para Sarney e 30 para o Renan. Renanzinho comeu gostoso, hein? Renan Calheiros, o bobo. O bobinho. Agora, a bomba atômica que se anunciava para a semana passada ainda está nas mãos do relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, viu? Os principais alvos de uma série de pedidos do Ministério Público são a tríade PMDBista Renan Calheiros, Romero Jucá e José Sarney, implicados aí na delação de Sérgio Machado. Eduardo Cunha não está na delação de Machado, mas Rodrigo Janot tratou dele no calhamaço que enviou a Teori, viu? Há medidas específicas e duríssimas requeridas aí para cada um desses senhores parlamentares, pessoas, né, respeitadíssimas aí no nosso Brasilzão afora. É uma brincadeira. O Sarney, né? Até de fora ainda vive, né? Ele é o nosso Mubarak. O Sarney, eu acho que ele é o Muhar. Ele deve evocar lá as forças antigas lá e ressuscitar no eterno Muhar, porque não há condições. Quanto tempo tem que o Sarney tá na política brasileira? Sarney é o cara. Meu dia 30 agora, hein, Zião? Seguinte, 993208474. Queremos saber a sua opinião sobre essas mudanças no trânsito aí que estão acontecendo ali em Taguatinga Norte, viu? Com avenidas exclusivas ali, tanto na Comercial Norte quanto na Sandu. 993208474. Você está conectado ao poder. Ok, FM, meu dia 37. E olha só, hein? A grande alteração aí que aconteceu em Taguatinga essa semana foi alteração no trânsito, né? O que aconteceu ali? A Avenida Comercial Norte, agora, ela é mão única. Quem vem ali do Tagua Center, sentido centro de Taguatinga ali, Praça do Relógio, essa é a única mão que você vai encontrar agora na Comercial Norte.
e a Avenida Sandu, o contrário, do centro de Taguatinga para o Tagua Center. Essa foi a modificação e nós queremos saber a sua opinião, viu? 99320-8474, você que está em Taguatinga, você que mora aí nas proximidades, mas essa semana teve que dar uma voltinha em Taguatinga, como é que você achou? Ficou melhor? Qual é a quadra do Tagua Center ali, hein? É QN... Ali é QNG, né? QNG? É, QNG. Começa as QNGs, QNA, né? É. Não, QNA é... QNA é no início. QNA era no início, né, meu É, filho? no Lá na início Praça do Relógio. começa com QNA e vai até as QNG. É. Tagua Center é QNG. Não é isso? Mas essa é a grande mudança. 99320-8474. Queremos saber como é que vocês avaliam isso, né, Zião? Exatamente. Já tem participação aqui, viu, Sandro? Vamos lá? Vamos lá aqui, ó. Muito bem colocado, não importa a idade, se a criança cometeu algum crime, perdeu o estatuto das crianças e ganha o do criminoso. Se for fazer uma pesquisa aí, a maioria dessas crianças são reincidentes. Quem manda esse é o Robertão. Valeu, Roberto. Verdade, a gente estava comentando aqui no início do primeiro bloco aqui sobre aquele assalto que aconteceu, né? Uma criança de 11 anos acabou vindo a óbito. Muito bom. Tem um áudio aqui, vamos botar o áudio? Sem Vamos lá. censura, hein? Boa tarde. Hoje de manhã eu passei pela comercial de Taguatinga, foi super tranquilo, tá super bem sinalizado. E voltei pela Sandu também. Super tranquilo, super sinalizado, não tem problema algum, não tem dificuldade alguma. Eu gostei da mudança e aprovo. Muito bom. Essa aí é a Hélida Alves, lá da Ceilândia. Que bacana, hein? E olha só, essa medida ela foi colocada em prática após décadas de discussão entre os comerciantes e órgãos do governo de Brasília, viu? Pra você ter uma ideia, uma pesquisa realizada pelo governo revela que 77% da população de Taguatinga aprova o procedimento. Então, se a população que mora ali aprova, tá aprovado, né, Zinho? Exatamente, 77% é uma proporção reside lá, considerável. E lembrando que o vice-governador deu uma entrevista recentemente dizendo que não é só a inversão pela inversão, já é um pacote de medidas ali já prevendo já algumas alterações, como o túnel de Taguatinga, que pode já estar Quer dizer, já está preparando, já né? está preparando para essas questões, né? Então quem tem que falar se atrapalhou ou melhorou realmente é a população de Taguatinga. Então você ouvinte aí de Taguatinga que está nos ouvindo, está aberto aqui o canal do Conectado para você dar a sua opinião. O bacana é o seguinte, a Sandu ela será a avenida de acesso ao Tagua Center, Avenida Hélio Prates. E a Comercial Norte dará acesso ao centro ali, a Elmo Cerejo, tá? O DF Trans afirma que o transporte público não perderá as linhas. Haverá também ali agentes de trânsito para fazer orientação, tanto para os pedestres quanto para os motoristas sobre todas essas mudanças. É uma questão de hábito agora, né? Porque, poxa, você vai ter que descer da Comercial Norte agora para, por exemplo, se for para Ceilândia, você vai ter que descer lá para Sandu para pegar um ônibus, né? Da mesma forma, se você trabalhar na Sandu, por exemplo, você precisar ir no hospital de Taguatinga de ônibus, você vai ter que descer na Comercial Norte e descer tudo aquilo a pé ali, até chegar no hospital de Taguatinga. Mas queremos saber a sua opinião. É o 99320-8474, sua participação é muito importante. Vamos de música e já voltamos, viu? Você está conectado ao poder. Ok, FM, a sua rádio do jeito que você gosta. Agora é 12h44, daqui a pouquinho nós voltamos aqui com participações aqui pelo nosso WhatsApp, o 99320-8474. Queremos saber qual é a sua opinião sobre essa inversão no trânsito aí em Taguatinga Norte ali, viu? Inversão no trânsito na Comercial Norte, na Sandu. Participe, é o 99320-8474. Agora, Zinho, voltando aqui ao caso da criança, um menino ali de 10 anos que acabou sendo assassinado pela polícia. A titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, Elizabeth Sato, afirmou que o policial que atirou e matou o menino de 10 anos não viu que se tratava de uma criança, viu? O menor, suspeito de invadir um condomínio de luxo e furtar um carro, estava dentro do veículo na hora que foi alvejado na cabeça. O policial atirou no vidro que tinha película escura. E aí volta aquela nossa discussão, né? Imagina como é que ficou esse policial quando ele se depara ali, quando ele abre a porta do veículo, ele se depara com uma criança de 10 anos que estava trocando tiro com a polícia, que tinha acabado de invadir um condomínio, roubado um veículo, não é? Muito complicado isso. E eu faço mais uma vez aquele apelo. Nós temos aí, como sociedade, a obrigação de pressionar os nossos senadores, porque o projeto da redução da idade penal está parado no Senado. O Senado só discute impeachment. E nós temos essa obrigação como sociedade de fazer isso. Então acho que nós deveríamos ligar ali nos gabinetes dos nossos senadores aqui do Distrito Federal, a turma da região do entorno, ligar nos gabinetes dos senadores ali do estado de Goiás,
e fazer essa pressão. O Senado não pode parar só em torno do impeachment. Os problemas que o nosso país tem precisam também ser tocados com muita responsabilidade. E vamos voltar aqui à nossa enquete, é o 99320-8474. Como você avalia essa mudança aí no trânsito de Taguatinga Norte? Participação no WhatsApp. Muito bom, vamos lá, meu querido André Félix está dando seu registro aqui, que é o seguinte, bom dia, Zião e equipe, a inversão da pista vai ficar bom, pois era um caos a andar pela Sandu, mas porém o órgão fiscalizador errou ao antecipar a data que estava prevista para o dia 5 de junho. E aí o trânsito ficou meio bagunçado. É o André Félix, ele que é motorista da Brasal. Que bacana, hein? Legal. Então, quer dizer, teve um probleminha de logística, né? Mas no final a avaliação é que será uma boa medida. É como você disse, 77% da população avaliou como positiva a mudança, né? Muito importante. Legal. Isso é muito bacana. Agora, olha só, Zião. Vamos voltar ao Big Brother. Big Brother Temer. Olha, ministros do Palácio do Planalto têm se queixado da atuação do novo advogado-geral da União, Fábio Medina, viu? Logo de cara, Medina abriu processo aí para apurar a conduta do antecessor, o José Eduardo Cardoso, na defesa de Dilma Rousseff. E sabe como é que ele fez isso? Simplesmente sem avisar o presidente interino Michel Temer. Aí complica, né? Ele chegou mandando. Chegou chegando. Do jeito que ele chegou, ele foi fazer. Depois ele pediu para ter uma sala no Planalto e também aviões da Força Aérea Brasileira à sua disposição, viu? Claro, ambos os pedidos foram negados. Quem é que ele tá achando que é, hein? Você não é o presidente não, amigão, calma aí. Medina ainda assim dispôs com o titular da Casa Civil logo nos primeiros dias. Pediu uma reunião urgente com o Temer, passando à frente de Eliseu Padilha, e ao final do encontro descobriu-se que a urgência foi só um jeito de furar a fila, o que deixou Padilha enfurecido, viu? Por fim, o entorno presidencial atribuiu ao advogado-geral a balança da troca no comando da EBC, a empresa pública de comunicação sustada por liminar do Supremo Tribunal Federal. Eles mudaram lá o diretor que foi nomeado pela ex-presidente Dilma, né? E não podiam. Não podia, assim, a Constituição garante um mandato de 4 anos, né? E aí os caras foram lá e tiraram ele. Tiraram, Quer dizer, não tinha nenhum ano no cargo. Não tinha nenhum tinha ano acabado de ser nomeado. Não dá, né? Não dá, né, Temer? Muita atrapalhada, né, pro início do governo, o melhor cabo eleitoral da Dilma tá sendo o Temer. Pois é. Cada cagada que ele faz só reforça a volta da Dilma. E aí, volta quem? Dilma ou Lula? Em 2018. Não, o povo brasileiro eu acho que tá mais inteligente. Não é povo brasileiro. Eu acho que o povo brasileiro tá mais inteligente. Será? Olha, meio-dia 48 agora. Olha só, o governo Temer restringe o uso de avião da FAB por Dilma, que reclama, viu? Parecer da Casa Civil limita a utilização das aeronaves apenas para voos ao Rio Grande do Sul, onde a presidente afastada reside. E ela não gostou muito não, viu? Super chateada, porque ela queria usar o avião aí para viajar todo o país e fazer a defesa do mandato dela e inflar ali a população, a comunidade, enfim. Agora ela só pode pegar o avião de Brasília pro Rio Grande do Sul e vice-versa. Rodrigo Mercúcio. Direito que foi garantido pelo Senado, né? O Senado garantiu a ela uma equipe técnica e voos pelas aeronaves da FAB. Sagazmente, o atual governo sabe que ela vai utilizar disso para fazer a defesa dela, então usaria a máquina pública para poder estar fazendo a defesa da volta do mandato dela. E no jogo político, vamos ser sinceros, o Temer não vai querer que isso aconteça. Ela que esteve aqui em Brasília, no UNB, lançando um livro Resistência ao Golpe, e ela está utilizando dessa estratégia para poder se comunicar com a população, com a massa e fazer a defesa que do ponto de vista dela está correto. E do ponto de vista do Temer, também está correto. Ele não vai deixar a Dilma se defender para poder perder o governo. Bacana, viu, Mercúcio? Agora é 12h50 e o Cunha continua com o poder, né? O Cunha é o cara. Ninguém consegue caçar o Cunha. Não. Impressionante, né? Eu tô vendo a hora dele dizer que a mulher dele não é dele. Porque ele é casado, vive com ela, mas não é dele. Olha, ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão de afastá-lo da Câmara, viu? A defesa de Cunha sustenta que ter contra si uma denúncia por um crime que não tenha sido cometido nas específicas funções de presidente da República não é motivo para impedi-lo de assumir o cargo em caso de vacância do titular. Atualmente o presidente em exercício Michel Temer. Porque o que acontece? O Cunha ele foi afastado
Por quê? Michel Temer não tem vice-presidente. Se ele precisar fazer uma viagem internacional, quem assumiria ali o comando do país seria o Eduardo Cunha. Hoje Valdir Maranhão, né? Hoje Valdir Maranhão, mas vamos voltar ao Cunha, né? Quem assumiria seria o Eduardo Cunha. E ele está dizendo que ele não pode ser punido por um cargo que nem é dele. Mas claro, você está na linha sucessória, então a justiça definiu que isso é necessário. E outra, esse processo do Conselho de Ética do Cunha vai ser o processo mais longo da história. Há um voto na mão da deputada federal do Maranhão. Mas as entrevistas que ela tem dado, pelo menos, aparentam que ela vai votar favorável à cassação do Cunha, viu? E lembrando aos ouvintes que o Cunha está sendo cassado por supostamente ter mentido na CPI da Petrobras ao dizer que não tinha contas no exterior. Ele alega que as contas que estavam em posse em nome da mulher dele, registrado com mais de $100 mil, que ele diz que isso é legal, que você só anuncia a receita quando você passa dos $100 mil. Então quando a esposa dele passou pelos $100 mil na conta, ele declarou a conta da esposa dele. E que essa conta da esposa dele não é dele. Então ele não mentiu. A conta não é dele, é da esposa dele. Você está sendo tendencioso, hein? Não, mas essa é a linha do Temer, ou do Cunha. A conta não é minha, é da minha esposa. E ela foi declarada quando ela ultrapassou os $100 milhões. Esse filho não é meu, né? Esse filho não é meu. Se arrochar na mulher, daqui a pouco ele nega que a mulher também é dele. Não vou. Agora, meu dia 52, vamos de César Menotti e Fabiano. Já voltamos. Você está conectado ao poder. Ok, firme na sua rádio do jeito que você gosta. Agora 1h em ponto. E eu vou chamar a atenção aqui para os nossos ouvintes, pois a nossa enquete de hoje quer saber o que a turma lá de Taguatinga achou da inversão do trânsito por lá, viu? É o 993208474. Desde essa semana aí, dos últimos dias, a Comercial Norte tem um sentido único, que é do Taguacento para o centro de Taguatinga, e a Avenida Sandu do centro de Taguatinga voltando para o Taguacento. Nós queremos saber aí. Tem uma pesquisa que diz que 77% da população de Taguatinga aprova. Pelos ouvintes que estão participando aqui, tá dando unanimidade, né, Zion? Exatamente, todo mundo aprovando. Então queremos saber a sua opinião. 993208474, daqui a pouquinho mais participações. Agora o Conectado ao Poder está recebendo aqui o vice-prefeito lá de Santo Antônio do Descoberto, Walter da Guarda Mirim, foi vereador na cidade, foi candidato a deputado estadual e está aqui para bater um papo com a gente. Daqui a pouquinho estaremos também com o administrador de Taguatinga e a deputada Sandra Farage. Walter, primeiramente uma boa tarde para você. Eu queria que você dissesse para a gente aí, na visão de Santo Antônio do Descoberto, qual é hoje o principal problema do entorno, na visão dos moradores de Santo Antônio do Descoberto. Boa tarde, Janelle, boa tarde, Zião, boa tarde, Rodrigues. Eu queria agradecer você pela essa oportunidade. Santo Descoberto hoje é a cidade que falta tudo, né? Mas falta mesmo compromisso dos políticos com a cidade, né? É uma cidade hoje que tem uma semana que está sem energia, água. Uma semana sem energia? Uma semana. Ela chega, e qual bate... é a justificativa? A justificativa de sempre é porque a cidade a energia lá, a capacidade de energia, era para 50, 60 mil habitantes. E hoje tem Hoje nós temos praticamente 120 mil habitantes. Quer dizer, vocês têm hoje um terço só dos moradores votam lá. Positivo. Hoje nós temos 9 mil títulos foi cancelado e vamos rever isso aí porque as pessoas são prejudicadas com isso aí. E 9 mil títulos cancelados por não ter feito a biometria. Que isso, hein? Isso prejudica bastante. Agora eu tenho acompanhado um pouco o cenário lá em Santo Antônio Descoberto. O que nós temos visto é que a grande maioria, hoje existe a maior quantidade de pré-candidatos a prefeito de todo o entorno está em Santo Antônio Descoberto. Nós chegamos a fazer um levantamento, tem algo em torno de uns 10 pré-candidatos, é isso mesmo? São 14 pré-candidatos. Que loucura. 14 pré-candidatos. Você acredita que desses 14 aí, quantos ali de fato acabam saindo? De 4 a 5, né? Aí é uma boa disputa. E aí o prefeito, o futuro prefeito vai ganhar ali com mais ou menos entre 12 e 15 mil votos. Realmente, eu acho que não chega nem isso, né? A divisão de voto deve chegar com 9 a 10 mil município votos. Com 120 mil habitantes. Aí, por conta do eleitor não transferir o seu título para a sua cidade, a decisão do próximo prefeito vai ficar em torno de menos de 10% dos habitantes do município. É porque, Janelle, acontece o fator seguinte: Santo Descoberto é uma cidade dormitória e a maior parte das pessoas vota em Brasília. Para você arrumar um emprego em Brasília, tem que ter o título de Brasília. Verdade. Santo Descoberto tem que deixar de ser uma cidade dormitória. Hoje o pessoal fala tem a saúde, a educação e segurança, mas hoje a base é emprego.
criação, o setor de oficina precisa lá dentro, o setor de indústria, a geração de emprego para a nossa juventude, para a nossa população. Boa. E o atual governo, como é que está nesse quesito? Jandaíra, eu rompi com o prefeito no segundo mês de mandato, por não concordar com o governo dele. Um governo dele começou de corrupção desde o começo, né? E nós fizemos um acordo, foi de 2 partidos, PSOL e PDT. Não chamar ninguém de fora, ninguém tiver envolvido em escândalo. E realmente, quando assumiu no dia da nossa diplomação, escolheu o secretário, permaneceu a massa do passado e o resto era de fora. Quer dizer, o governo ganhou para fazer um novo governo. E manteve a grande maioria das pessoas dos antigos Positivo. governos. 2 partidos, né? 2 partidos, PSOL e PDT. Foi só nós 2, PSOL e PDT. Não tinha compromisso nenhum com pessoas de deputados. Só compromisso nosso era com o povo, o melhor do povo. Nós tínhamos um slogan de Santana Descoberto vai ser a princesinha do entorno. E hoje é a cidade pobre do entorno, é a cidade de descaso do entorno, a cidade está suja, a cidade está sem água, sem energia, é um descaso total. Agora eu estou vendo aqui o Jornal Descoberto e tem uma manchete aqui que diz o seguinte: prefeito Itamar gasta 3,5 milhões em compra falsa de carteiras escolares. Você como vice-prefeito, queria que você explicasse pra gente aí de fato, em que pé que tá isso? Isso é uma denúncia? Já houve condenação? Como é que tá isso? Isso aí foi denunciado, porque hoje nós temos 12 mil, praticamente 13 mil crianças ali, crianças. E quando você vê que a denúncia do Fantástico, quando passou, você vê que crianças, 2 séries, 4ª e 5ª série numa sala de aula superfaturada, e as crianças estudando debaixo de pé de ave. É difícil a cidade. A merenda escolar lá, Santo Antônio é campeão em ser pauta no Fantástico. No Fantástico, deu? Isso foi denúncias, nós denunciamos. E assim, eu como vice-prefeito, eu tenho 4 vereadores de oposição, realmente a gente, como vice-prefeito, tudo a denúncia chega para mim e eu repasso para os vereadores, né? Que a gente quer o melhor para a nossa cidade. São todos cobertos hoje, são 35 mil, hoje, explicar para você, são 3 milhões de carteira. Onde está essa carteira? Porque a sala de aula, se brincar, nem carteira tem. Não tem nem pro DF esse 3 milhões. Não tem. E além disso, tem Mas aqui me explica uma coisa, Walter. Ele gastou 3,5 milhões de reais em compra de carteira ou ele comprou 3,5 milhões de carteiras? Não, essa aqui ele comprou, mas você sabe, hoje é o seguinte, né? A denúncia foi feita, sendo apurada. Eu tenho certeza que essas cadeiras deve ter só a nota, né? Que hoje em dia é fácil, né? Gastaram quase 4 milhões no hospital e realmente vai ver a madeireira que vendia para o hospital, ela não tinha 200 mil de material. Gastou quanto? Quase 4 milhões no total, foi denunciado. Que loucura, viu? Olha, para você da região de Santo Antônio do Descoberto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Jockey FM Walter da Guarda Mirim, ele que é vice-prefeito e pré-candidato a prefeito aí do seu município, viu? Você pode participar, pode ficar à vontade, é o 99320-8474, vamos de Marília Mendonça e já voltamos aqui com Conectado ao Poder. Ok, FM, a sua rádio do jeito que você gosta, agora 1 hora e 9 minutinhos, essa música aí do Infiel, essa mulher, ela canta quase chora, viu, Zinho? Né? Você tem cara dessa música aí. Tem um potencial, não tem potencial? Você? Não, tá aí uma coisa que eu não consigo ser, é infiel. E o Mercúrio? Eu sou o último romântico. E o Mercúrio, o que você acha? O Mercúrio? Eu falo por mim, ele né? Corre. Cadê o Rodrigo? Cadê você, Mercúrio? Eu não falo na ausência. Volta de quem aqui, não a gente tá falando de você. defender. Olha, Conectado ao Poder de hoje, nós estamos recebendo aqui o vice-prefeito lá de Santo Antônio do Descoberto, Walter da Guarda Mirim, que é pré-candidato a prefeito da sua cidade. Estamos recebendo aqui também a deputada distrital Sandra Farage e o administrador lá de Taguatinga, lá, o Ricardo. Ricardo tá fazendo um trabalho bacana, hein, Ricardo? Obrigado, amigo. Obrigado. Fazendo um trabalho bacana, a gente tem acompanhado nas redes sociais, tem visto lá, principalmente na questão das regularizações ali dos edifícios por lá, que é muito importante ali para a população. Verdade, a gente tem acompanhado, isso é muito bacana. Quando você começou o trabalho lá, como é que estava essa questão? Estava muito atrasada? Quando nós chegamos em Taguatinga, era a situação que toda a comunidade conhecia, né? Boa tarde a todos, primeiro, né? Boa tarde, deputada Sandra. Boa tarde, o Sandro, o Rodrigão que está aqui. O Sandro. O Rodrigão fugiu. Zinhão e o nosso vice-prefeito. Viu o administrador? O Rodrigão, ele foge. Tá escondido fugiu, aqui. Né? Fugiu. Tá em algum lugar aqui para trás. Bom, quando nós chegamos em Taguatinga, o quadro era o quadro das páginas policiais, né, Sandro? Você lembra que Taguatinga, uma região tão importante como ela era vítima aí de muitas investigações, mais de 30 mil
pessoas que dependiam da liberação da carta de habites. Então nós fizemos um mutirão muito grande nessa 30 área. 30 mil pessoas. 30 mil famílias esperando aí a entrega da carta de habites. Foi um trabalho meio a 4 mãos, né? Porque eu precisei muito do apoio da Câmara Legislativa. A deputada Sandra está aqui. Ela, como presidente da CCJ, ela tem uma equipe jurídica muito boa, né? Uma equipe jurídica muito refinada. Então, para a gente descobrir e trabalhar num ritmo acelerado, realmente nós precisávamos de muito apoio. E foi o que nós tivemos. E aí, aliado a isso, eu, taguatinguense que sou, né? Filho de Taguatinga, nascido e criado, o desejo de ver Taguatinga sair desse buraco, né? Que nós entramos. Então a cidade, ela reagiu, as ações foram de bom êxito, entregamos centenas, nossa, nós estamos aí mais de 20 mil famílias atendidas, né? E aí, graças a Deus, as cartas de habites puderam ser atendidas. Quer dizer, mais da metade, então. Mais da metade. Que bom, isso é muito Eu digo importante. até que já 2/3 do desafio já foi cumprido. Isso é importante. Agora, deputada, Taguatinga está numa semana aí de comemorações de aniversário, né? São quantos anos lá, deputada? Quantos São anos? 58 anos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sandro, Zião, nosso vice-prefeito de Santo Antônio, nosso administrador Taguatinga. Queria dar uma boa tarde a todos vocês e dizer mais uma vez, Sandro, muito obrigado pelo convite. Eu gosto sempre de estar aqui com vocês. Então, estamos fazendo 58 anos de vida. Taguatinga, como o Ricardo gosta de falar, é uma jovem senhora, né? E fico muito feliz de poder, assim, estar mais atuante na cidade que eu nasci, da onde eu vim, da onde eu sou, né? Fui a deputada mais bem votada de Taguatinga. Isso demonstra, assim, uma reciprocidade da cidade comigo, não só o meu carinho, o meu amor, mas a cidade também tem essa reciprocidade com a gente. Agora, Ricardo, você está forte lá, hein? Fiz parceria com TV, com rádio, com tudo na comemoração do aniversário. Como é que tá a programação? Tá boa? Olha, a programação tá muito gostosa, né? Você falou uma coisa, a gente tem um relacionamento muito bom com todos os meios de comunicação e a Band aí, ela resolveu incluir Taguatinga num calendário de atividades. Nós sentamos, discutimos e aí nasceu Taguatinga em Movimento, né? Uma ação lá no Tagua Park, que é o nosso parque da cidade. É um melhor lugar para as famílias se encontrarem. Então hoje à tarde, a partir das 15 horas, está todo mundo convidado. Muita atividade para a família, diversões, atividades para criança. Cultural, show, tudo. Cultural, tudo. Tem de tudo. Atendimento também de saúde, pessoas que precisam de um aconselhamento de jurídico. Uma grande movimentação aí social, vai ser muito bacana. E a Band está de parabéns aí, né? Bacana, muito bom. Vocês estão de parabéns, porque essas parcerias elas não caem do céu, não. Agora 1 hora e 13 minutinhos, agora volta da Guarda Mirim lá no Santo Antônio Descoberto. Tem muito o que se comemorar, que nem nós estamos vendo aqui em Taguatinga? Diferente, né? Peraí, Walter, acho que o microfone aí, agora. Não. Está com um probleminha no seu microfone. Só um minutinho. O Zion vai te ajudar aí. Que beleza, hein? A gente arrumando aqui o microfone ao vivaço agora, 1 hora e 14 minutinhos. Isso é programa ao vivo, né, Sandro? Ao vivaço, tá valendo tudo. Olha, estamos recebendo aqui para os nossos ouvintes aí a deputada distrital Sandra Farage, o administrador lá de Taguatinga, o Ricardo Lustosa, e o vice-prefeito de Santo Antônio Descoberto, o Walter da Guarda Mirim. A qualquer momento, qualquer um pode participar aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 993208474. Já voltamos com o Walter daqui a pouquinho. A gente está tendo um probleminha técnico aqui no microfone dele. Deputada, agora eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais do mandato da senhora lá, atuando na região de Taguatinga. Então, a gente tem trabalhado muito junto com a comunidade, sabe, Sandro? Eu acho que a comunidade estava muito carente da presença do poder público. Então, eu tenho acompanhado de perto as atividades da administração. Você comentou logo quando a gente chegou sobre os prédios, né, residenciais que começaram a receber os seus habites. Aquilo ali foi uma vitória muito grande, foi um empenho muito grande do administrador e de todo o corpo técnico em fazer, em alguns casos, até um TAC com o Ministério Público para liberar aqueles habites, porque precisava de um esforço maior do que estava acontecendo devido aos embrólios jurídicos. Então, tinha que haver uma disposição maior, e houve da administração, houve do governo de se empenhar na entrega daqueles habites.
E foram quantas famílias, administrador, que foram ao 30 todo mil, dos né? prédios que Hoje a nós gente temos entregou? mais de 22 mil famílias que já foram atendidas pela entrega de carta de habites. Agora imagina isso, Sandro, 22 mil famílias que com muito esforço estão comprando o seu imóvel, pagando o seu imóvel e de repente elas estão lá pagando aluguel, situação complicada para fazer a sua mudança e não faz porque não tinha o habites. Então o povo mais uma vez sofrendo por causa, né, de uma... E assim, deputada, dentro desse processo burocrático, que é natural, o Estado tem que ter isso mesmo, até para ter um certo controle. É claro que nós gostaríamos que fosse um pouco menos, né? Mas esse habites, ele não teria condições de sair antes, não? Antes de iniciar essa obra? Acaba que muitas famílias já estavam até morando, né? Creio não, que sim, é né? porque para as pessoas, Sandro, obterem os seus financiamentos no banco ou junto à construtora, ela necessita de ter o habites. O prédio tem que ter o habites. Senão ela não consegue ter o financiamento, não libera, não faz o pagamento, não pode entrar no imóvel, entendeu? Acho que esse é o maior entrave. Na verdade, a habites, né, ela é a certidão de nascimento do imóvel. É muito importante. O que gera essas demoras de entrega? Às vezes, por conta da empresa, né, que cometeu um erro, né, não cumpre as cláusulas contratuais, né? Entendi. Ou às vezes morosidade do Estado, né? Nós tivemos esses dois isso deve estar casos. acontecendo em todo o DF, né? Foi, o DF sofreu muito. No início do governo Hollenberg houve uma mudança da gestão, onde as administrações regionais não tiveram mais autonomia da aprovação dos projetos. Passou então para o núcleo central, que chama CAP, né? Central de Aprovação de Projetos. Essa mudança, ela gerou... o objetivo dela é tornar mais célere, mas no primeiro momento ela gerou mais travamento. Mas quando nós fomos apurar, efetivamente se percebeu que não era o governo que estava travando, que eram as empresas, que na hora de cumprir as exigências legais, não estavam fazendo a sua contrapartida. Não conseguiam. E queriam outorgar ao Estado o ônus dessa responsabilidade. Ora, a empresa tem que ir lá, tem que cumprir todos os requisitos para poder entregar o habites. E o Estado tem que regular, controlar, fiscalizar isso. E nós percebemos que as empresas, elas em alguns momentos, elas faltaram ali com uma certa celeridade nisso. Então o Estado entrou, teve casos, até a deputada se lembra bem, que nós tivemos ir a prédios. Fomos a prédios, fizemos vistoria, chamamos os responsáveis da construtora junto com o condomínio e tudo. E graças a essa grande ação colegiada, né, nós pudemos chegar no final, entregar a carta de habites e sermos bem-sucedidos. Mas foi um grande mutirão. Brasília não precisava ter passado por isso, né? Não precisava. Eu acho que nós precisamos atualizar a nossa legislação urbanística, o nosso código de obras. Nós precisamos aí passar por uma modernização. Isso tem que passar pela Câmara Legislativa, né, deputada? Isso não tem como, né? Para se fazer isso tem que passar pela Câmara. Exatamente, tem que se passar pela Câmara. Agora, sim, Sandro, um outro ponto que eu estava me lembrando, que eu acho que é muito interessante a gente colocar, Taguatinga, ela já foi conhecida por dificultar e vender facilidades, né? No passado, a gente acompanhou muitas notícias desagradáveis da gestão da nossa cidade. E hoje a gente tem trabalhado uma inovação. Chegamos até condenação, né, de ex-parlamentares por conta disso, né? É uma pena, foi terrível. E a gente tem, assim, tentado resgatar a boa imagem da gestão pública lá. E uma das atuações que a gente tem feito, que a administração tem feito e eu tenho acompanhado quando eu posso, é a entrega de licença de funcionamento para as empresas. Bom, a gente está vivendo uma crise sem tamanho aqui em Brasília. Então, um desemprego absurdo. Então, a gente tem que trazer o quê? Facilidade, né? Tem que ser um agente facilitador nesse processo. Então, muitas vezes... Até porque senão não gera emprego, né, deputado? Exatamente. E muitas vezes a administração tem ido em loco, tem ido no local entregar a licença de funcionamento. Tipo assim, olha, a gente está fazendo nosso trabalho, a gente tem prazer de servir vocês, também entregar essa licença. A gente tem feito isso, a administração tem feito isso de uma maneira muito incisiva, tem dado um outro tom, né? A população está começando a dar mais credibilidade, porque quando o Ricardo assumiu lá, a credibilidade era muito baixa. Então isso está sendo resgatado aos poucos, é um trabalho que não é fácil, mas está sendo resgatado. Então, com ações positivas de parceria, por exemplo, o aniversário de Taguatinga não está se tendo custo de dinheiro público. Sandro, custo zero. Custo zero de dinheiro público. Custo zero. Parceria com os empresários? Empresários,
donos de escola, supermercados, assim, a gente tá sendo bem franciscano. Olha, não, você sabe o que acontece, Sandro? O aniversário de Taguatinga, quem está aniversariando é o povo que mora lá. Eles estão participando, eles estão construindo o aniversário. E o governador fica feliz, assim, quando o administrador toca tudo sem pedir dinheiro? Ué, eu acho que ele tem que... Eu acho que ele tem realmente se alegrado, viu? Deve estar gostando, porque se fosse ele, eu ia ficar muito feliz. Até a deputada fica, né? O administrador não tá dando trabalho. Até a deputada fica. Só tem que agradecer a Deus mesmo. Bacana, agora eu vou dar um giro lá em Santo Antônio Descoberto, batendo um papo aqui com Walter da Guarda Mirim, que é o vice-prefeito da cidade. A gente tá falando aqui só de felicidade na região de Taguatinga e no Santo Antônio, Walter. Ô Sandro, eu queria agradecer a você, a todos os ouvintes do QFM, nosso amigo Zião, né? Ao Rodrigo, ao João Miranda, e também, né, ao Rodrigão aí, a Renato, e o pastor Rafael, nosso amigo Trato é Trato. Isso para vocês, agradecer a presença da deputada, né? Nossa Obrigada, amiga, companheira. Walter. Também com o nosso amigo Ricardo, né? É muito importante hoje, para fazer bom trabalho. Eu Taguatinga, eu sou policial militar, eu trabalhei 14 anos no 2º Batalhão, dos meus 20 anos aos 34 anos. Sou feliz. Taguatinga é a cidade da minha vida, né? Que bacana. Cidade bacana. E falar hoje, enquanto as pessoas comemoram a felicidade, Santo Antônio Descoberto é tristeza, né, pastor Rafael? Uma semana sem energia, água faltando, tá, a cidade falta tudo. Mas, deputado, nós hoje, pra gente, só como deputado sabe, o entorno tem nos ajudado bastante, Sandro, acontece porque é o descaso da política pública de Santo Antônio Descoberto. Hoje, a cidade, ontem, a tristeza é imensa, deputada, ver a população ontem e os professores, que o prefeito tirou tudo dos funcionários públicos. Está tirando tudo. Até o gosto de viver. Ele está com um enorme problema lá com a lei de responsabilidade fiscal. Tudo. Ontem lá, o pessoal está acampado, os professores da educação, da área de saúde, todo mundo está acampado na frente da prefeitura. Porque o homem tirou tudo, não está tendo nada. Agora, Walter, recebeu a notícia de que parece que o último governo lá deu alguns aumentos e esses aumentos não estão sendo comportados pela receita do município. Isso é fato? Positivo. Foi vários aumentos, mas só que acontece o seguinte, se enxugar a folha, dá para pagar todo mundo para se descontar nada. Tirando gratificação, diminuindo a quantidade de cargos comissionados. Adianta o seguinte, como vice-prefeito, eu acompanho tudo. O que acontece? Ele demite 50 pessoas, o salário mínimo, e contrata 200 com o salário triplo. Não tem condição, não suporta. A folha de pagamento nosso já chegou a 90%. Nosso FPM é 6 milhões. E aí não sobra dinheiro para investir na cidade. Não sobra dinheiro, deputado. Assim, tem que fazer um consenso, tem que saber. E fora as pessoas. E tem muito fantasma. Eu provo, tem muitos fantasmas lá dentro, tem muito fantasma. Tem pessoas que ganham um salário abusivo lá dentro. A folha de pagamento não suporta. E a Câmara de Vereadores não consegue fiscalizar, não? É o nosso grande problema, né? Agradecer aos 15 vereadores. Realmente tem 4 vereadores realmente que têm lutado, batalhado para moralizar a cidade. 4 vereadores. É o Geraldo Lacerda, o vereador Matheus, Júlio César e o vereador Desson. Realmente ele tem lutado, fiscalizado, porque o prefeito bate no peito, tem uns vereadores e faz o que quer na cidade. Faz o que quer na cidade. E o prefeito Tamar vem a reeleição? Eu acho que se a justiça funcionar, ele não pode ser candidato, não. Ele não tem condição de ser candidato. Vice-prefeito, posso entrar um pouquinho no papo? Por favor. É um prazer. Prazer estar aqui com o senhor também. Qual que é o maior problema que o senhor vê na gestão atual hoje? O senhor acha que é a dificuldade do prefeito na gestão no conjunto ou tem algum ponto específico que o senhor diria que está sendo o maior entrave hoje na prefeitura? A má administração pública. A má administração. Ele não sabe controlar. Hoje o prefeito, ele tem uma equipe. Eu sou prefeito. Para mim é o seguinte, não é eu sou prefeito, ele tem que ter uma equipe, nós somos. Ele tem uma equipe, a prefeitura hoje tem uma equipe técnica que tem equipe, mas não funciona, não funciona. A cidade está um descaso. A cidade hoje... Mas aí é por falta de profissionais qualificados ou por falta de vontade mesmo? Ou por falta de recurso? Recurso tem, doutor, mas sabe de saber como gerenciar o recurso. Ele não está sendo recurso. Foi um pessoal que a folha de pagamento nossa hoje ela já ultrapassou a lei. Você sabe que a lei ela não pode passar de 44% a 54%. Nós temos 80% a 90% da folha de pagamento. Da folha de pagamento. Isso, e esse aumento aconteceu durante
esse governo do prefeito Itamar, ou é o problema que já vinha acontecendo? Não, já vinha acontecendo no governo passado. Né? Sempre teve, né? Sempre teve. Só que fizemos auditoria, deputada. Quando nós entramos, fizemos auditoria. Só que essa auditoria nunca foi apresentada, só gastou dinheiro com ela. E realmente ele pegou, não sei qual acordo que foi feito, realmente pegou a bomba e continuou com a bomba. E a parte de saúde? A gente sabe que a parte de saúde do entorno é muito crítica e acaba que deságua aqui no Distrito Federal, né? O Santo Antônio é campeão em notícias no Fantástico, né? E a saúde lá não é diferente, né? Recentemente nós tivemos uma matéria muito bem feita lá no hospital. Aquele hospital que nunca sai do papel, né? Elefante branco, né? Pois é, a gente tem uma crítica muito grande aqui ao governo Marconi, porque... Poxa, o grupo do governador Marconi Perillo está no poder aí há 20 anos praticamente, vai completar 20 anos. E a região do entorno, nessa questão da segurança pública, da saúde pública, não tem investimento nenhum. É um efetivo muito pequeno, a população aumenta, o efetivo diminui. Na área de saúde, nós temos o hospital em Águas Lindas, que nunca fica pronto. O de vocês lá já começou, foi a sucatear. O de Novo Gama já virou sucata. E assim são em todos os municípios do entorno. Eu não consigo entender, eu sempre deixo essa reflexão aqui para os ouvintes da região do entorno. Como é que o governador Marconi Perillo consegue, eleição após eleição, ser o mais votado na região do entorno, sendo que a educação ali de segundo grau, a questão da saúde, a questão da segurança pública, que são responsabilidades dele, nunca foram bem avaliadas na região. Isso mostra que a nossa população precisa aprender a votar. Eu vou fazer o seguinte agora, 1h27, vamos tocar uma música aqui, nós já voltamos. Vocês estão conectados ao poder e olha, o nosso WhatsApp está aberto, viu? 99320-8474, participem. Firme a sua rádio do jeito que você gosta agora, 1h34 minutinhos, que bacana. Olha, o Conectado ao Poder de hoje está recebendo aqui a deputada distrital Sandra Farage, também o administrador lá de Taguatinga, o Ricardo Lustosa, e o vice-prefeito de Santo Antônio do Descoberto, Walter da Guarda Mirim, cidade sofrida, viu, Walter? Agora, Walter, eu já vou voltar aqui para conversar com a deputada e com o administrador. Eu queria que você antes me dissesse o seguinte, nós recebemos a informação de que parece que o prefeito Itamar Lemes está na iminência de ser afastado do cargo lá por conta de processos no Tribunal de Contas dos municípios. Eu quero saber de você se isso é fato ou é boato. Deixa eu contar uma coisa para você, o seguinte, Sandro. Se a lei funcionar realmente, já tinha se afastado há muito tempo. Porque são quase 100 processos, já tem mais de 30 processos por improbidade administrativa e realmente... Até agora, prefeito com 2 processos já foi afastado. Agora não sei qual o motivo, razão, circunstância que está acontecendo, que não foi afastado ainda. Ele tem os balancetes rejeitados, tudo que você pensar de irregularidade nesse governo tem. Que bacana, que bacana. Vou dar um giro no nosso WhatsApp, tá? 993208474, Zinhão. Vamos lá, olha só, a população de Santo Antônio agradece. Parabéns ao QFM pela iniciativa. Não deixou registrado o nome aqui, tá? Que beleza, aí, Walter. Você tá com um Ibope bonzinho lá, viu? Tá com um Ibope bonzinho. Deputada Sandra Farage, queria que a senhora me dissesse o seguinte, nesse momento aí de economia conturbada, coisa difícil, a classe política sendo desmoralizada por conta dessas ações da Operação Lava Jato, da Justiça e tudo mais, a senhora como deputada distrital, de que forma que a senhora entende que seria aí a principal missão dessa gestão da Câmara Legislativa para dar uma organizada no Distrito Federal, como cidade, e na classe política perante tudo que está acontecendo? Eu acho que a Lava Jato, Sandro, eu tenho um olhar muito positivo com a Lava Jato, sabe? Eu acho que ela ajudou mesmo a gente lavar muita coisa na política do Brasil. É de extrema importância, eu sou favorável. Eu acho que isso é um alerta para todos, para os estados, para os municípios, para todos, que não podemos mais achar que o dinheiro público é dinheiro particular de ninguém. Então, assim, eu tenho meu total apoio mesmo. A gente estava vivendo uma ditadura política e econômica no Brasil. Muita coisa maquiada. Eu já vinha falando isso há muito tempo, que já tinha muita coisa maquiada. E veio à tona. Eu acho que não vai parar. Eu acho que vai pegar... Porque eu entendo uma coisa, não existe cor nem partido. Tá? Vai pegar quem tiver que pegar. Quem tiver que pegar. É lógico que o partido que estava no poder e tinha toda a facilidade para fazer o que fez. Eu também penso 14 assim, não importa. anos de
14 anos de ditadura no Brasil, com plano de Não ficar importa se 100 foi anos. a Dilma, né? Se foi o Temer, se foi o PSDB, não interessa. Quem cometeu algum crime tem que ser punido. Tem. E a Câmara Legislativa, ela tem que contribuir muito com a gestão. Por exemplo, eu destinei para Taguatinga, ano passado, 4 milhões em emendas. E esse ano a gente já tem uns 10 milhões lá destinados. Todo mês a gente faz uma inauguração junto com a população. Eu pego o abaixo-assinado da população, vejo o que eles estão precisando, a gente aplica naquela área e a gente tem ajudado com o que a gente pode. Então, assim, se todos os deputados eles têm que contribuir muito com Brasília dessa maneira, indo nas comunidades, escutando, vendo realmente o que precisa, aplicando bem as suas emendas, cobrando sim. Esses dias eu chamei o secretário de Fazenda lá na comissão, fiz um requerimento, convidei ele para estar. Na realidade, ele foi convocado para estar na comissão sobre uma dúvida de um benefício fiscal que foi dado a uma empresa, né? Houve um esclarecimento, mas ali também teve uma oportunidade muito interessante. A gente vai fazer uma audiência agora para questionar, para ver com o Ministério Público por que o Ministério Público impede os benefícios fiscais dentro do Distrito Federal, uma única unidade da federação que não tem benefício fiscal para as empresas. A gente perdeu muita empresa e vai perder muito mais se não tiver os benefícios fiscais aqui na região. Então, isso acabou que a audiência gerou essa pauta da gente fazer essa comissão, chamar o Ministério Público e tentar construir com eles um acordo de que o Distrito Federal tenha benefícios fiscais para trazer empresas. Eu acho que o papel do parlamentar está muito nisso, construir soluções para incrementar a economia do Distrito Federal. Essas dificuldades que a senhora colocou aqui relacionadas ao Ministério Público, a gente tem recebido vários convidados aqui e isso é praticamente unânime, né? Acho que chegou o momento aí dos três poderes se unirem e tentarem achar o melhor para a cidade, né? Olha, o Ministério Público tem uma importância incrível no Brasil. O pessoal critica muito, mas eles têm uma importância muito incrível. Só que ele tem que sentir um pouco a necessidade do povo, tem que sentir um pouco aonde que tem que ser feito, arrumadas arestas, para que a engrenagem toda, os poderes, como você falou, se encontrem. Os poderes se encontrem e possam sair, a engrenagem funcione para o Brasil, pelo Brasil. Bacana. Agora 1h39, eu quero falar aqui com o administrador de Taguatinga, o Ricardo Lustosa, de que ele passasse pra gente. Aí nós vamos sair um pouco de Taguatinga e para todo o DF. Você como administrador, qual é a maior dificuldade que os administradores têm tido nesse governo? Na verdade, o nosso governo, desde o começo, ele enfrentou o desafio de receber uma casa muito desarrumada, né? Isso financeira e também na parte estruturalmente, de gestão? Né? Principalmente na parte de gestão. Nós sabemos que o orçamento do Distrito Federal tem, né? Nós somos uma unidade da federação que mais arrecada, né? Nós temos um IDH maravilhoso, um dos mais altos do país. Nós temos uma capacidade como cidade de arrecadação que extrapola níveis de primeiro mundo. Então, assim, Brasília ela pode dar uma resposta. Agora, nós recebemos um problema grave de gestão. Excesso de servidores, uma ineficiência muito grande do Estado em responder às ações. Então o governo teve que colocar a casa em ordem. E para colocar a casa em ordem, eu costumo dizer, para trocar o pneu do carro com o carro andando, é uma engenharia muito grande que você tem que fazer. O desafio foi grande. O primeiro ano foi um ano muito difícil para nós. O governador Rodrigo Hollenberg, assim, todos os secretariados, as administrações sofreram muito, porque esse aqui é um exemplo simples. Taguatinga tinha 300 servidores. Então, amanhece o ano de 2015 com 70. De 300 para 70. Então, por aí você tira, né? Então, poucos fazendo o trabalho de muitos. Quer dizer, como é que você consegue manter a mesma qualidade de serviço, sendo que você teve mais de 2/3 diminuído dos funcionários? Mas eu te respondo isso. Você trabalhando com planejamento e gestão. O que faltou de competência, você não pode inchar a máquina achando que isso é eficiência. A eficiência está no planejamento estratégico, colocar as pessoas certas no lugar certo. Nós fizemos um trabalho de planejamento pensando Taguatinga para os seus 4 anos de governo. Nós não pensamos Taguatinga para 6 meses, 1 ano. Né? Existe todo um planejamento. Foi feito um levantamento das demandas, foi feita uma previsão orçamentária, você tinha um orçamento, você tinha um planejamento e você tinha algumas prioridades.
Você não pode tratar uma cidade com desprezo das suas arrecadações, das suas demandas, e até mesmo de algo, Santo, que eu acho que nós... Eu não sei se isso foi se tornando meio que uma cultura, sabe, deputada? Os governantes pararam de ouvir o povo. Isso que a deputada está falando é tão importante. Nós fazemos um trabalho colegiado de ouvir as pessoas, de ir na comunidade e ouvir. Já dizia um político antigo famoso que governar é definir prioridades depois de ouvir o povo. Essa frase dele, era um político muito famoso, mas é uma frase muito, apesar de ser emblemática, ela tem um cunho muito forte. O que mais a população... Não foi horroriz, não foi? O que mais a população sente é essa dificuldade de comunicação, né? Essa dificuldade de se expressar. A comunidade tem que ser ouvida. O poder público está ficando muito distante da comunidade. Muito distante, né? Não pode fazer isso. O gestor ele não pode se enclausurar dentro de uma sala com números frios e achar que aquilo é gestão. A gestão tem que ser quente. O que aquece uma gestão? É o calor humano. É às vezes uma dona de casa que está ali, que sabe muito mais do que às vezes um engenheiro que está dentro de uma sala, porque ela está vivenciando o problema em loco. Né? Eu costumo dizer que a minha maior fiscal é a minha mãe. A minha mãe tem 90 anos de idade. E meu pai e minha mãe têm um hábito. O hábito é ir no banco pagar as contas. Então ele pega os boletos. Esse negócio de débito e conta, meu filho, vai lá saber se o povo tira o dinheiro da minha conta. Então ele é muito sistemático. Um piauiensezão muito sistemático. Ele pega e vai no banco. Aí minha mãe, meu filho, é um absurdo. Não tem uma calçada direita pra gente andar. Outro dia eu bati num pedaço de ferro. Você tá vendo? Então, assim, quem é que sabe que precisa de uma calçada? É um técnico dentro de uma sala ou é a comunidade do dia a dia? E outra coisa, como a comunidade quer essa calçada e aonde a comunidade quer essa calçada? Então, o Estado, ele precisa ter esse ouvido muito bem aguçado. Boa, agora 1h44 minutinhos, vou dar um giro no nosso WhatsApp aqui, o 99320-8474, Zinhão. Sandrão, é o seguinte, sou morador de Santo Antônio e das muitas mazelas que lá sofre, temos essa questão do hospital, que já se arrasta aí por muitos anos. Então pergunte aí ao vice-prefeito o que realmente precisa ser feito para que esse hospital seja concluído. A população já não aguenta mais sofrer tanto. Quem mandou essa aí foi o Joel Souza. Ô Joel, se você estiver ouvindo a gente ainda, eu queria que você me respondesse em quem você votou para governador aí do estado de Goiás, viu? Mas eu vou passar a bola agora sobre essa questão do hospital aqui pro Walter da Guarda Mirim. Joel, eu queria falar para você uma coisa importante hoje, desde 99, deputada, quando o Getúlio de Alencar saiu do mandato, já deixou a verba e tal, para poder a construção desse hospital. E quando o vereador em 2004, de 2005 a 2008, esse hospital foi inaugurado 4 vezes. 4 vezes, inaugurado. Mas só que nunca funcionou. Realmente, 4 vezes. Como dizer meu pai, uma pausa, já que falaram da mãe, que como dizer meu pai, um arabizão, né? Puxa vida, 4 vezes? 4 vezes. E hoje o hospital era responsabilidade do município. Aí passou para o governo estadual. Passou em que gestão? Nessa gestão nossa. Itamar, legal. Foi passado. E realmente veio dinheiro para cá, e realmente veio mais de 5 milhões. Pelo menos a obra já foi concluída? Rapaz, já foi inaugurado, concluiu, aí tinha falha lá, aí pôs de novo o hospital, o que aconteceu? Inaugurou o hospital, ia funcionando, funcionou. Aí aquele negócio, aí agora chegou mais dinheiro, já tirou porta, botou porta, tirou tudo, realmente tá a mesma coisa. Tipo assim, eles mandam o dinheiro, como o dinheiro, desaparece o dinheiro, e até agora nada. E a população está sofrendo. Hoje nós... Nada de hospital. Nada de hospital. É elefante branco, é uma fonte de dinheiro, para lavar dinheiro. É uma fonte que o dinheiro vem e o dinheiro desaparece, deputada. Bacana. É pouca vergonha que o município, hoje, a cidade hoje, a nossa saúde está no caos total. Bacana. Vou voltar aqui pro nosso WhatsApp, o 993208474, Zinhão. Olha só, até aqui, agradecemos o apoio da deputada Sandra Fará, a região do entorno aí, realmente precisamos muito do apoio da Câmara Legislativa. Olha, eu que agradeço, viu, o carinho de vocês, e a gente está à disposição. Nosso mandato é para servir o povo mesmo. Olha que bacana, o Joel ali, eu fiz uma pergunta pra ele em quem ele voltou e respondeu ali, viu, Zião? 993208474, eu perguntei em quem ele votou pra governador. Ele não votou no Marconi, viu? O candidato que ele votou a governador, ele não ganhou. Boa. Então você votou bem, viu? Porque a grande culpa aí desses hospitais aí na região do entorno, até hoje não ter saído do papel, boa parte é do próprio governador Marconi Perillo, viu?
Nós temos em São Descoberto um hospital hoje que, deputada, só fizeram só uma reforma, foi mais de 4 milhões. E realmente... Mas vem cá, vamos lá. Prefeito, me fala uma coisa. Reformaram o hospital que nunca funcionou. Pois é, eu tô aqui tentando pensar, minha cabeça não tá conectando não, viu? Eu tô sem rede aqui, sem conexão. Me fala uma coisa, o hospital tá pronto ou não tá? Tá não, com parede, tá com teto, tá pronto ou não tá? Não, temos o hospital, deputada. Agora tá acabado, tá elefante branco, tá jogado lá no Não, mas ele tá terminada a obra básica dele? Terminou na época, foi só a conclusão total. Terminaram, não colocaram os profissionais ali para inaugurar o hospital e o tempo acabou... O tempo acabou de Deixa eu ver se eu entendi. Ele foi terminada a obra dele, mas não foi colocado equipamentos e nem pessoas para fazer a gestão do hospital, é isso? Tem equipamento lá dentro? Deputada, concluiu o hospital, inaugurou o hospital na época. Na época mas com equipamento dentro? Não, porque inaugurou aquela inauguração aquela de faz de conta, né? Só inaugurou, tirou foto, mostrou, realmente porque tinha eleição seguinte, né? Aí inaugurou, mas só que nunca funcionou. E agora abandonado, está lá o caso de novo. Hoje... Vale a reportagem do Fantástico, do Correio Brasilense, da Rede Globo, da Record, tá lá de novo agora, só tá na frente branca, tá tão abandonado. Valdo, e nós temos o Hospital São Descoberto, temos hoje o hospital local hoje também, que, coitado, tá um caos também, né? Sabe qual é a questão, deputado? A realidade é a seguinte, no passado, principalmente na gestão do nosso ex-governador Arruda, ele fez um convênio com vários municípios do entorno, e ele ajudava financeiramente os municípios nessa área da saúde. R$500 mil por mês. Pois é, e o que acontece hoje? Hoje nós não temos mais esses benefícios e a região do entorno passa por um momento diferenciado. Hoje são os pacientes do DF que procuram os hospitais, as clínicas, as UPAs, os postos de saúde na região do entorno. Nós temos vários exemplos aqui na região de Valparaíso, de Novo Gama, de Jaguazinhas de Goiás. Está acontecendo esse fluxo inverso da busca pelo atendimento na saúde pública. Então, como o DF não passa um momento muito... Acho que o Brasil hoje não passa um bom momento, né, nessa área de saúde. E nos municípios do entorno tem um outro problema muito agravante. Porque aqui, vou voltar ao que o próprio vice-prefeito de Santo Antônio Descoberto, Walter, disse. Ele disse que o atual prefeito, já chegou a um índice de 90% de todos os investimentos do município apenas para folha de pagamento. Nós sabemos que a lei não permite isso. Agora imagina se ele abre um hospital e contrata ali centenas de profissionais para tocar isso. Então, o que tem que acontecer? O governo federal e o governo estadual têm que assumir essa responsabilidade da saúde pública nesses municípios que não conseguem tocar essa saúde pública, porque senão, Walter, vai acontecer o que você está relatando. Possível. Um governo vai inaugurar, não vai funcionar porque não tem recurso, vai esperar o outro no final do governo inaugurar também para tentar levar a reeleição, e vai continuar enganando a população. Esse é o exemplo clássico, claro e evidente do entorno do Distrito Federal. Não é só Santo Antônio, é Santo Antônio, Novo Gama, Valparaíso, Jaguazinhas de Goiás. Então, enquanto o governo do estado não se unir com o governo federal e assumir a responsabilidade pela saúde pública nessa região do entorno, isso nunca vai mudar. Agora, 1h50 minutinhos. Eu vou fazer o seguinte, vamos de música e a gente volta aqui para despedir dos nossos convidados, pode ser? Olha, Entrevista. Ok, firme, agora 1h54 minutinhos. Eu vou já me despedindo e pedindo desculpa aqui para os nossos ouvintes. Tem muita mensagem ali que nós não conseguimos ler ainda, principalmente sobre aquela questão da enquete lá, sobre a mudança no trânsito em Taguatinga. Muita gente participou aí no primeiro e no segundo bloco. Vários ficaram ali sem opinando. A gente acabou fazendo um debate muito bacana aqui. Recebemos o vice-prefeito lá de Santo Antônio do Descoberto, Walter da Guarda Mirim, que é pré-candidato a prefeito, já fez o lançamento de sua pré-candidatura lá. A gente deseja uma boa sorte para ele. Recebemos também o administrador de Taguatinga. A cidade está passando aí por um momento de festa, afinal de contas são 58 anos da nossa Taguatinga. E a deputada distrital Sandra Farage. Mas antes, o Rodrigo Mercúcio quer falar, gente. Desde uma hora que ele está sumido. Não, Sandra, só para reforçar que o problema da saúde é um problema não só do entorno de Brasília, como do país, né? E da JUS, que os deputados distritais destinaram 5 milhões para a saúde, não foi isso, deputada? Foi isso. Para a área de oncologia, porque estava parada. Então, os 24 deputados colocaram... Esses 5 são agora em 2016? Não, a gente investiu em 2015, né? Foram 156 milhões. O ano passado isso, os deputados bancando de emenda bancando a saúde. Nós demos 90% das nossas emendas apenas para a saúde o ano passado.
e esse ano houve já um investimento grande também. Era só para reforçar isso para os nossos ouvintes. O que mostra o quão caótica está a situação da saúde do nosso país. Eu digo sempre aqui que um dos problemas foi a disputa política que o Congresso Nacional teve naquela época de renovar ou não a CPMF. A CPMF acabou não sendo renovada por conta de uma disputa de poder interno ali no Congresso Nacional. E hoje a população de todo o país está vendo o quanto que a CPMF era fundamental para custear a saúde no nosso país. E pior, nem o Congresso nem o governo federal correu atrás de outra medida para ter os recursos necessários na saúde pública. Rodrigo Mercúrio. Agora, Sandro, tem que fazer um alerta ao governo, porque os parlamentares fizeram uma parte dele. Ano passado, 152 milhões foram destinados. Olha lá quanto foi executado. Boa. Então, Bom vamos colocar para executar, porque os parlamentares têm feito a parte deles. Que é o que é necessário, né? Deputada Sandra Farage, quero agradecer a presença da senhora mais uma vez aqui, o Conectado ao Poder, desejar um bom mandato para a senhora e felicidades lá para a sua cidade, que é Taguatinga. Obrigada, Sandro, obrigada pelo convite, queria desejar sorte ao nosso prefeito de Santo Antônio Descoberto, ao nosso administrador de Taguatinga, parabenizar Taguatinga e todos os seus moradores. Gente, muito obrigada pelo convite. Bacana. Quero agradecer também a presença aqui do administrador lá de Taguatinga, o Ricardo Lustosa. Desejar para você boas festas lá e uma ótima administração. Obrigado, Sandro. Obrigado, Zinhão. Obrigado, Rodrigo. Vice-prefeito Walter, deputada Sandra Farage. Desejar a todos de Taguatinga realmente um aniversário abençoado e deixar o meu WhatsApp, que é o WhatsApp do administrador. Eu tenho feito um canal direto com a comunidade, é o 9911 7052, 9911 7052, e tem nossas redes sociais também, estão todas abertas como ouvidoria da comunidade taguatinguense. Aizinho, eu gostei dessa, hein? Primeiro administrador que vem aqui, manda bem, deixa o WhatsApp pessoal aí para atender a comunidade. Aqui o povo trabalha, Sandro. Gostei dessa, viu? O administrador tá de parabéns. Vice-prefeito Walter da Guarda Mini, olha, desejo lá pro senhor uma boa campanha, desejo que a classe política do seu município se entenda, porque 14 pré-candidatos aí não vai resolver o problema da população nunca, né? Na verdade, o que eles estão fazendo aí é resolvendo, cada um tentando ter o poder dentro do seu município. E, sem dúvida nenhuma, eu sempre deixo essa reflexão para a população do entorno. Vamos acordar, gente. Vamos saber votar. Não tem condições de um município que nem Santo Antônio Descoberto, com 120 mil habitantes, apenas 39 mil eleitores dentro do município. Dessa forma, vocês não vão mudar a realidade da cidade de vocês. Afinal de contas, que nem o Walter diz, se a cidade é dormitório, no fim de semana e à noite você está em Santo Antônio do Descoberto. Você tem que zelar por isso. Você tem que participar, você tem que entender. Você tem que entender que o seu estado é o Goiás, não é o Distrito Federal. Você tem que saber votar ali na escolha do seu deputado estadual, do seu deputado federal, do seu senador, do seu governador, do seu prefeito. Cobrar, saber cobrar. A Operação Lava Jato, eu sempre digo que ela tem mudado a forma da população enxergar a política. Eu espero que a região do entorno aprenda isso também. Viu, Walter? Muito obrigado e sucesso lá nesse seu novo desafio aí, que é ser o prefeito da sua cidade. Sandro, eu queria agradecer a você, a todos os ouvintes do QFM, ao Zeão, ao Rodrigo e à deputada Sandra Farage. Obrigado, deputada. Viu? Santo Antônio pede socorro, contamos com a senhora. Quero agradecer também ao nosso amigo da Tetrato, a João Miranda e a Renata também, o pastor Rafael, pessoa bacana também, e a Fernanda. E agradecer você. Eu soube o WhatsApp também, eu queria deixar o meu também, né? É 83568632. Isso é muito importante. Isso agradeço de coração. Moro em Santo Antônio Descoberto há 44 anos, é a minha cidade, é a minha família, é a minha população, e eu agradeço a você pela oportunidade, que Deus abençoe a cada um de vocês. Deputada, felicidade para a senhora e conto e peço com a senhora para nos ajudar na nossa cidade. Estamos à disposição. Tá? Sandro, aquele abraço. Bacana. Agora eu queria que o administrador lá de Taguatinga fizesse um convite aí para a rapaziada, porque hoje tem festa, né? Hoje tem a comemoração a parte das 15 horas lá no Tagua Parque, mas amanhã, além do tradicional corte do bolo com desfile cívico ali na região da área central da Praça do Relógio, eu quero convidar a comunidade. Nós estamos entregando, Sandro, um banheiro público na Praça do Bicalho, uma demanda antiga daquela comunidade que tem a feira livre ali há mais de 40 anos, há mais de 40 anos, digo 40 anos, espera um banheiro público
para os feirantes que fazem um trabalho ali todo final de semana. Então amanhã, como presente para Taguatinga, nós estamos entregando o banheiro público lá na Praça do Bicalho. Que bacana. Agora 14 horas em ponto, o Conectado Poder vai se despedindo por aqui. No próximo sábado, a partir do meio-dia, estaremos de volta e vocês continuam agora com ele. Ele é o cara, viu? É o Belezinhão. Vai junto com você até as 15 horas. Eu vou ficando por aqui.